Olá, esse é o Conexão Futura. Seja bem-vindo. Diz o ditado popular que as coisas só começam a funcionar no Brasil depois do Carnaval. Então, é hora de concentrar as energias nos estudos, no trabalho e nos projetos pessoais. Mas e se o sono for uma barreira para as atividades? Numa sociedade como a nossa, que cobra das pessoas disposição a todo instante para tudo que a gente faz, o sono é visto como vilão. Acontece que diferentes estudos apontam que dormir ajuda no aprendizado, na concentração e, claro, na recuperação física. Por isso, no Conexão Futura de hoje, a gente vai falar sobre o sono e seus benefícios no aprendizado escolar. Aqui no estúdio, eu conto com a presença de Marta Brandão Zerlotti, diretora pedagógica da Escola SEB. Olá. E de Fernando Lousada, professor da Universidade Federal do Paraná e doutor em neurociência. Obrigado aos dois pela presença, é um prazer tê-los aqui. Eu começo com aquela pergunta mais básica, né? Como que o sono auxilia no aprendizado, Fernando? Na verdade, a gente está acostumado a pensar no sono, na importância dele, antes de aprender. A nossa experiência mostra, se a gente dorme pouco, a gente fica mais sonolento, é mais difícil prestar atenção. Isso a gente sabe há bastante tempo. O que é um pouco mais recente é o fato de que nós precisamos do sono para consolidar aquilo que a gente aprende. Então, a gente precisa dormir depois de aprender também. Então, há muitas evidências que nos sugerem ou que mostram que é fundamental dormir para que a gente possa ter um bom desempenho acadêmico. Marta, você como coordenadora, diretora pedagógica de uma escola, como você percebe essa dificuldade aí dos alunos, por exemplo, de prestarem atenção logo de manhã, às 7 da manhã, enfim, naquela aula de física, de química, que geralmente demanda essa atenção? Eu acho que se eles pudessem escolher para começar um pouquinho mais tarde, eles escolheriam. Eu vejo que isso é uma realidade. A nossa experiência com a história do sono foi uma experiência muito interessante. O que uniu o Fernando e a nossa escola foi por conta de uma preocupação em relação à questão da sonolência. Explica um pouquinho pra gente, né? Vocês falaram que em 1999, ou seja, foi uma atitude pioneira da escola de vocês de trazer justamente essa discussão, levar para os pais também com responsabilidade essa discussão, porque muitas vezes o sono aí é visto como eu falei, o vilão, né? Como que foi essa parceria e que resultados vocês conseguiram alcançar? Então, em 99, nós resolvemos fazer uma parceria para um projeto de pesquisa. Então, a escola é uma escola de período integral, que atende crianças desde o berçário até o 9º ano. E enquanto eles são crianças do berçário, depois grupo 1 de infância, grupo 2, então eu estou falando de 2 e 3 anos, todos eles tinham a possibilidade de dormir entre o período da manhã e o período da tarde. Quando eles passavam para uma outra turma da educação infantil, que a gente chama de grupo 3 da infância, e aí a gente está falando de 3, 4 anos, algumas crianças já tinham perdido essa possibilidade na escola e algumas famílias começaram a procurar a gente. Isso era uma história de muito tempo, mas naquele ano especificamente uma mãe médica procurou a gente para dizer que ela estava sentindo que a vida da filha dela tinha mudado muito desde que ela tinha passado para esta outra turma da educação infantil. E com uma preocupação muito grande de que ela não conseguia mais conviver com essa criança, porque ela chegava em casa já muito cansada, já dormia no carro, e aí ela nem conseguia às vezes dar banho nela, ela já dormia e seguia para o dia seguinte, e procurou pela gente dizendo que a gente precisava pensar sobre esse assunto. Claro que na escola, um espaço coletivo, as demandas individuais elas vão ser pensadas, mas para a gente elas precisam ser pensadas criteriosamente. E aí nós fomos atrás de respostas para isso. Então, será que todo mundo mesmo precisa dormir? Será que essa é uma necessidade específica desta aluna? Porque não é que a gente impedia, mas não tinha uma condição pensada, planejada para isso dentro da escola. E aí, Fernando, como lidar então e como respeitar esse ritmo de aprendizado de cada aluno, né? Ela está falando aqui que aquela aluna especificamente tinha ali uma questão com sono bastante peculiar. Como respeitar isso? Como a escola pode pensar a respeito disso e talvez mudar um pouco as suas práticas diárias? O primeiro passo é conhecer as necessidades e as diferenças individuais.
A gente discute tanto essa necessidade de respeitar as diferenças das pessoas nas mais diferentes dimensões, então é interessante que a gente conheça essas necessidades. E o que a Marta falou, essa criança aos 3, 4 anos, ela tinha necessidade ainda do sono diurno, do cochilo, e algumas crianças não têm mais. Então, o que a escola deve fazer? Até os 6, 7 anos de idade, pelo menos, oferecer essa oportunidade da criança dormir, se a criança passa o dia todo na escola, mas não obrigar. Tem crianças que não precisam mais. Então, a escola tem que pensar e planejar, em se estruturar e ter um espaço de sono e um espaço lúdico, um espaço onde as crianças possam ficar durante esse tempo. E os resultados que a gente obteve acompanhando as crianças do SEB foram resultados já previsíveis, mas que mostraram que quando as crianças que precisam dormir dormem, o envolvimento delas nas atividades, ou seja, a interação que elas têm com as outras crianças, com os professores, muda completamente. Eu acredito que quem está em casa assistindo ao programa deve estar se perguntando, né? O que então o sono de fato beneficia? Em quê? Fernando, você nas pesquisas com relação à neurociência, o que muda ali, né, no próprio funcionamento do cérebro, a memória, o que de fato altera quando a pessoa tem um sono durante, por exemplo, o período de aprendizado? Porque as pessoas têm a ideia que dormir é desligar o cérebro, e a gente sabe que o cérebro não desliga, ele continua ativo, ele está trabalhando em outro modo, ele modifica o seu funcionamento e esse funcionamento está a serviço da consolidação da aprendizagem. Não só consolidar, reforçar memórias, mas também fazer uma limpeza, eliminar memórias que seriam desnecessárias. E ao fazer isso, ele também abre oportunidade para a gente criar durante o sono. O sono é um momento criativo também. A gente ouve inúmeras histórias de pessoas falando, eu compus uma música, acordei com uma solução de um problema. Isso parece anedótico, mas há 2 décadas já que experimentos científicos mostraram que realmente o sono propicia essa solução, facilita a solução de problemas. Então, isso acontece em qualquer faixa etária? Como que é isso? Em qualquer faixa etária, hoje a gente está compreendendo melhor peculiaridades, particularidades de cada faixa etária, que isso muda com o amadurecimento cerebral, mas em qualquer faixa etária o sono é essencial. Então, além desse papel do sono restaurar a atividade cerebral e reduzir a sonolência, melhorar a atenção, ele tem esse papel também de consolidação daquilo que a gente aprendeu. Vou aproveitar essa discussão, Marta, rapidamente, para trazer o pessoal do Instituto Por Vir, que é nosso parceiro nessa discussão. Fora do Brasil, essa discussão sobre respeitar o sono de crianças e jovens e criar horários mais flexíveis tem gerado um intenso debate. Quem anda acompanhando esse assunto por aqui é justamente o site Por Vir, que traz notícias e discussões inovadoras em educação. Por isso, a gente traz para essa discussão a Tati Clix, que é repórter do site. Tudo bem, Tati? Você me ouve? Oi, tudo bem, Márcio? Tudo ótimo, ouço bem, sim. Certo. Tati, eu queria justamente saber que experiências fora do Brasil vocês puderam detectar e observar a partir aí dessas reportagens que vocês fizeram para o site. Então, acho que um aspecto que ainda não foi conversado e que a gente vê que tem uma discussão forte em alguns outros países é em relação ao horário do sono dos adolescentes, né? Eu acho que o pesquisador, o Fernando Lozada, ele pode trazer para a gente alguns dados mais científicos sobre isso, mas existem pesquisas que mostram que os adolescentes eles tendem a dormir mais tarde e tendem a também a acordar mais tarde. Mas, em geral, os sistemas de ensino são organizados para que as aulas comecem muito cedo, né? No Brasil começa às 7 horas. O que a gente vê em outros países é que as escolas estão começando algumas escolas e algumas redes estão começando a se preocupar com isso e começar essas aulas mais tarde, porque chegou-se à conclusão que mais tarde os adolescentes aprendem mais. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, em Londres tem uma escola chamada UCL Academy, que está começando com aulas às 9 horas da manhã, não mais às 7. Mesmo nos Estados Unidos, as aulas já começam às 8, 8 e meia, em alguns estados essa preocupação de começar um pouco mais tarde, né, para os alunos adolescentes, para os alunos de ensino médio. E essa é uma questão que está, enfim, tem aí
uma série de exemplos que estão se preocupando com isso. No Brasil, a gente ainda não vê muita essa preocupação, ainda tem muita coisa de começar cedo, né? Então, Sim. acho que essa podia ser uma discussão que a gente poderia contribuir. E talvez o Fernando possa falar um pouquinho para a gente aí também por que existe isso, por que essa preocupação de acordar mais tarde, de estudar mais tarde nessa época. Obrigado, Tatiana. Eu vou voltar aqui para o estúdio para falar com a Marta e perguntar justamente, né, a gente falou de poucos exemplos no Brasil, mas a escola deles justamente fizeram um trabalho de investigação junto ao grupo de pesquisa do Fernando. Marta, como que é lá nessa escola de vocês com relação à questão de horário e também com relação a, por exemplo, excesso de atividades, né? Houve essa preocupação quando vocês fizeram o trabalho de evitar sobrecarregar a criança com atividades, respeitar o descanso, respeitar esses outros momentos em que não necessariamente ela está sendo totalmente ativa. Como que é lá? Então, a gente conseguiu começar as atividades, elas não começam super cedo, apesar da escola estar aberta a partir das 7, elas começam a partir das 8 horas da manhã. E esse projeto já tem pra gente 17 anos, e há 17 anos ele funciona e funciona muito bem. E uma das preocupações nesse mundo que quanto mais melhor, e essa sensação de que, mas agora as crianças vão dormir, estão perdendo tempo, porque essa é uma leitura, né? Na época que a gente foi fazer a pesquisa, tinha gente que queria que tivesse espaço para dormir, gente que não queria, achando que a gente ia perder tempo, que não ia dar mais para as crianças aprenderem na meta que a gente tinha, a escrever e tudo mais. Então, durante um semestre, eles continuaram no processo de privação de sono, e no segundo semestre a gente introduziu a possibilidade de quem quisesse poder dormir, né? E continua até hoje, e a gente teve muitos resultados, assim, concentração, isso mudou muito, atenção, persistência, então começar e terminar uma tarefa com envolvimento até o fim, compreensão daquilo que está sendo dito, então aquilo que eu faço está diretamente relacionado à demanda para o trabalho, humor. Para algumas crianças tinha variação de humor muito grande. Então, a história toda foi mostrando para a gente que, na verdade, a gente não perdeu tempo. A gente otimizou o tempo, né? Então, tudo aquilo que a gente tinha como objetivo de trabalho, elas conseguiam realizar com muito mais tranquilidade, numa outra condição de trabalho, e não tivemos que mexer com meta nenhuma de aprendizagem, né? E aí os pais foram vendo, porque a gente ia mostrando os resultados. Outra preocupação que os pais tinham era, não, pelo amor de Deus, agora eles vão dormir à tarde, isso vai mexer com o sono noturno totalmente. Não mexeu com o sono noturno. Algumas começavam a dormir um pouquinho mais tarde, mas não passavam a noite inteira acordadas, né? Vou aproveitar essa sua deixa para justamente perguntar ao Fernando, né, e levando em consideração que a Tati trouxe para a gente pela internet. Fernando, com relação ali ao jovem, né? A gente está no momento de discussão de reforma do ensino médio, carga horária nas escolas possivelmente mudando. E como que entra, então, essa discussão sobre a questão do sono, sobre essa necessidade de você trabalhar de uma forma diferenciada o aprendizado desses conteúdos? Bom, olá, Tatiana. Acho que a Tatiana fez uma síntese do que está ocorrendo lá fora. Muitas dessas mudanças foram monitoradas para coleta de dados, para avaliar o efeito dessa mudança e as consequências, né, foram positivas em melhora do desempenho. Ou seja, nós temos todos os motivos para respeitar essa necessidade dos adolescentes e mudar os horários. E por quê? Porque o adolescente está tendo maior interação social, porque ele está se rebelando contra a imposição dos pais. Não é só isso. Há mudanças biológicas, naquilo que a gente chama de relógios biológicos dos adolescentes, fazendo com que eles tenham muita dificuldade de pegar no sono mais cedo. Então, a partir dessa constatação e da necessidade de sono dos jovens, não há outra alternativa a não ser modificar os horários. Eu não diria que a melhor solução é simplesmente atrasar em 1, 2 horas o horário de início, porque isso traz consequências para a comunidade, o serviço de transporte, os pais que precisam levar os filhos e chegar a tempo no trabalho. Então, já que essa não é a melhor solução, o que eu tenho proposto e gostaria de convencer os gestores é uma flexibilização dos horários que a gente já vê no mundo corporativo. O que seria isso? Se agora a proposta da reforma do ensino médio, que essa reforma tem problemas, não adianta a gente ficar só apontando os problemas.
Os professores, que são os que mais entendem, tinham que ter sido chamados, mas tá bom, a reforma está aí. No momento que a gente for implantar, são 7 horas de permanência dos alunos, vamos flexibilizar. Os alunos que chegarem mais cedo vão embora mais cedo, os alunos que chegarem mais tarde vão embora mais tarde. Isso não onera de maneira nenhuma, não aumenta custos e é plenamente possível fazer isso, ainda mais com essa flexibilidade do currículo que está sendo proposto pela reforma. Então essa é uma solução que atenderia a essas diferenças individuais. Não são todos os adolescentes que têm dificuldade, é uma parcela. Mas a gente precisa olhar para essa parcela e entender que eles estão tendo uma redução do desempenho por falta de sono. Vou aproveitar a sua deixa para trazer de novo a Tatiana Klix, através aqui da internet. Tatiana, no caso da Grã-Bretanha, como que essa discussão, né, sobre a questão do sono, entrar mais tarde na escola, como que a mentalidade também da própria sociedade aí tem se modificado por conta dessas discussões? Porque a gente sabe que, né, a partir disso tudo que a gente está falando aqui, o sono não é necessariamente um luxo, não é isso? Exatamente, é uma necessidade, né? Mas assim como aqui, em qualquer lugar, qualquer mudança cultural e algo que já está tanto tempo, né, assim, na sociedade em geral, né, quem acorda cedo é valorizado. E, ao mesmo tempo, tem toda essa questão que o Fernando estava falando, da questão de mais prática da vida e da comunidade, né? Então, fica mais fácil para os pais levarem para a escola, fica mais fácil para as redes se organizarem, os horários, né? A flexibilização sempre acaba sendo um desafio maior. E mesmo na Grã-Bretanha, essa discussão, ela ainda, enfim, não são todas as redes, né? Estão gradualmente implantando isso. Ela aconteceu, teve lá suas resistências, mas eu acho que assim, no momento em que primeiro as pesquisas foram usadas para justificar as mudanças, e depois de das mudanças terem sido feitas, foi acompanhado, né, o desempenho dos alunos, a satisfação dos alunos, mesmo os professores foram envolvidos no processo, e se chegou à conclusão que era possível, sim, organizar um horário um pouco mais tarde ou mais flexível. Então, aos poucos vai se consolidando isso e a aceitação vai sendo mais natural pela sociedade, pela comunidade escolar. Beleza, Tatiana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Conexão Futura, trazendo essas contribuições. É sempre importante, né, a gente lembrar que o site Por Vir tem várias informações ali sobre a questão das inovações nas escolas. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigada, Marcos. Foi um prazer participar dessa conversa, como sempre. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu queria aproveitar, né, essa, mais uma vez, dica aí da Tatiana com relação à questão do horário, de entrada e tudo mais, e entender um pouquinho melhor, Fernando, nas pesquisas que você desenvolve, o que é essa cronobiologia, né? Cada pessoa realmente tem um relógio biológico diferente, como que isso funciona e o que as pesquisas conseguem identificar, como que é feita essa pesquisa na cronobiologia? A cronobiologia é a ciência que estuda os ritmos biológicos e a gente pode dizer que ela estuda os relógios biológicos, que são as estruturas que controlam esses ritmos. E ao estudar esses relógios biológicos, a gente consegue entender diferenças nos relógios e hoje a gente já conhece as diferenças genéticas, moleculares, neurais desses relógios que estão associadas a essas diferenças na expressão dos ritmos. Então, por que eu tenho vontade de dormir mais tarde e acordar mais tarde? Não é uma questão puramente de hábitos ou porque eu gosto de ficar acordado à noite. Isso tem a ver com a sinalização que o meu sistema nervoso dá para o organismo, com os hormônios liberados e com o sono vir mais cedo ou mais tarde. Então, a cronobiologia nos permitiu entender as bases biológicas dessas diferenças. Obviamente, eu não estou desprezando as influências sociais, mas ao entender as bases biológicas, a gente percebe que não é uma simples escolha das pessoas. Então, há pessoas que têm muita dificuldade de acordar cedo, adolescentes mais ainda, e a gente precisa se preocupar com isso. Bom, eu vou trazer aqui a dica para vocês, né, do site da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que justamente traz aí várias informações, inclusive sobre a reforma no ensino médio, que a gente tocou aqui rapidamente,
oportunidades que não devemos perder, né? A gente está trazendo isso aqui agora nessa discussão. Então fica a dica para você aí, cienciaparaeducação.org, onde você encontra várias informações sobre essas pesquisas em neurociência, ligada à educação e tudo mais. Marta, vou aproveitar, né, essa discussão que a gente está tendo aqui para perguntar também sobre a infraestrutura física das escolas, né? Como prover um espaço para esse descanso e como que, no caso, vocês lá tiveram que pensar nisso também, porque não basta você dar, né, digamos assim, ao aluno esse momento para o descanso, tem que oferecer também maneiras, mecanismos para que ele possa descansar. Como que é isso lá? Na escola acontece dentro da própria sala de aula, então as crianças são convidadas, a gente percebe que todas aquelas coisas que eu falei de mudança no processo de aprendizagem, mesmo para aqueles que não dormem efetivamente, parar e ouvir uma música mais lenta, ler gibi, fazer uma atividade mais relaxante, influencia no resultado também. Mas na escola o que a gente faz é dentro da própria sala de aula, eles já têm uma rotina. Toda segunda-feira eles levam para a escola lençol, travesseiro, enfim, e a gente devolve às sextas-feiras. E aí termina o período da manhã, eles vão almoçar, e aí esses colchões são montados dentro do próprio espaço escolar. Então não é uma grande estrutura, a gente afasta as carteiras e aí coloca os colchões e ali mesmo eles dormem. Quando eles acordam, isso termina fazendo até parte do processo, então guardar o seu próprio lençol, seu cobertor, arrumar a sala e organizar, termina fazendo parte do processo de trabalho e as coisas acontecem com muita naturalidade. Queria trazer mais uma vez a discussão que você trouxe no início, Fernando, sobre a questão das empresas, né, do meio corporativo estar se adequando um pouco também a essa questão de respeitar o descanso, né? A pessoa chega um pouco mais tarde, sai um pouco mais tarde. Tem empresas, por exemplo, que já fazem isso, oferecem, né, o momento da sesta para os seus funcionários. A gente está partindo para um, digamos, modelo, né, de, digamos, escolas e empresas que foge um pouco daquele padrão fordista de trabalho, de excesso de atividade. O que você acha? Eu não tenho dúvida, é que a gente está acostumado a ver a escola como uma classe, aqueles alunos da série andando todos juntos, e isso não faz mais sentido. Então, a partir do momento que a gente reconhece que os espaços mudaram, que o mundo digital permite outra configuração da escola, não faz mais sentido nós mantermos essa rigidez no tempo escolar. Porque essa rigidez de classes, de conteúdos, de todos aprendendo a mesma coisa juntos, isso já não faz mais sentido. Então, quando nós abrirmos mão disso, não faz mais sentido essa rigidez do tempo. É que a gente precisa amadurecer essa ideia, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o futuro é esse. É só uma questão de ver quem vai sair na frente, quem vai se antecipar, porque a gente não tem mais tempo a perder para resolver as questões educacionais no Brasil. A gente precisa correr atrás. Então, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais evidente, vamos fazer. Tem problemas muito mais sérios, muito mais complexos para resolver na educação brasileira. Esses, eu acho que são simples, a gente podia já resolver, nos antecipar e resolver agora. Bom, a gente poderia dizer então que para o jovem que está assistindo ao programa aqui, essa talvez seja a escola dos sonhos. Você chega mais tarde, você sai mais tarde, mas até que ponto, de fato, né, vamos pensar aqui juntos, justamente esse modelo traz os benefícios daquilo que já foi chamado de ócio criativo. Né? Como que isso acontece lá na escola de vocês, assim, com relação à criatividade dos alunos? Eles ficam realmente mais criativos? Eu acho que eles ficam mais disponíveis para o trabalho. E aí não é só a criatividade que tem espaço, né? A criatividade, a organização, uma série de outras coisas que vão acontecendo. Eu acho que o ócio e momentos para parar e pensar o que eu vou fazer agora, eu tenho tempo livre para isso, eu acho que é fundamental no processo de desenvolvimento deles. Beleza. Gente, o Conexão Futura está chegando ao fim, infelizmente, né? O nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a participação de vocês dois e trazer à luz aí algumas considerações sobre essa questão do sono e do aprendizado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu agradeço também. O Conexão Futura fica por aqui, mas você pode assistir esse e outros episódios direto do seu tablet, computador ou celular no futuraplay.org, onde você tem mais liberdade para curtir e conhecer a nossa programação, além de assistir aos seus programas favoritos quando e onde você quiser. Um abraço e até a próxima!